Bora lá, meu povo! Segue a reformulação. Atualizações sobre as saídas de Dylan Borreiro, Marinho, Felipe Jonathan e Iago Pikachu. Fortaleza anuncia a contratação de Matheus Pereira. Imprensa critica reforços de janeiro e pontua mudanças no elenco. Leão reassume terreno da sede. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. O Fortaleza volta a campo amanhã às 21 horas e 30 minutos lá no estádio El Cilindro, na Argentina, para o jogo decisivo, válido pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O duelo é contra o Racing. Se o Fortaleza ganhar, passa o Racing e garante a classificação em primeiro lugar do grupo. Se o Fortaleza empatar, ele fica na segunda colocação e garante vaga também para as oitavas de final, porque o Bucaramanga precisaria meter uma vitória pela diferença de 7 gols contra a equipe do Colo-Colo do Chile. E isso é muito improvável de acontecer. Caso o Leão perca, e a gente não quer nem pensar nisso, aí uma vitória simples do Bucaramanga elimina o Fortaleza da Libertadores e a gente cai para os playoffs da Sul-Americana, beleza? Bom, vamos entrar nos assuntos de hoje. Eu já quero fazer aqui um belo resumão sobre possíveis saídas de atletas. Vocês sabem que a reformulação no Fortaleza já chegou e vamos falar um pouco sobre as ausências de Paulo Fernandes e também de Diogo Barbosa na lista de relacionados para os duelos contra Racing e Flamengo. Mas antes eu queria trazer para vocês algumas situações. Primeiro, vamos falar sobre Dylan Borreiro, que está fazendo hora extra no Fortaleza. Borreiro atrai clubes da Série B e do Santa Fé, mas salário trava negociação. Dylan Borreiro está na mira de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro e também do Independiente Santa Fé da Colômbia. Apesar do interesse crescente, o alto salário do jogador tem sido um obstáculo nas negociações. O Santa Fé demonstrou uma postura mais firme e busca um acordo com o Fortaleza para viabilizar a contratação. A proposta do clube colombiano prevê que o Leão continue pagando ao menos 150 mil dos vencimentos do atleta, com o restante sendo coberto pela equipe sul-americana. As tratativas seguem em andamento e a expectativa é de que a situação de Borreiro seja resolvida até o encerramento da atual janela de transferências. Parece brincadeira, né, galera? É muito complicado isso. O cara tem propostas, mas como ele pede um salário alto, fica inviável aí os clubes pagarem esse valor e ele acaba não se transferindo. Em outras palavras, não deixando o Fortaleza. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tomara que se resolva essa situação do Borreiro e ele sai, quem sabe, até em definitivo, porque ele é o que tem um contrato mais longo no Fortaleza. Se eu não me engano, é até 2028, tá? Posso estar enganado aqui, mas acho que é até 2028. Então, complica. É melhor se desfazer logo do que ficar emprestando um jogador esse tempo de contrato inteiro. Tomara que ele vá para o Santa Fé, volta para a Colômbia, volta para o seu país e tenta ressurgir no futebol lá mesmo, porque aqui vai ser muito, mas muito difícil, tá? Quero sua opinião, comente aqui abaixo sobre Dylan Borreiro. Marinho, lembra que a gente trouxe alguns dias atrás que o Vitória tinha negociação com o Fortaleza pelo atacante Marinho, tinha uma questão envolvendo o Wellington Rato e também outra questão envolvendo um pagamento de 6 milhões ao Fortaleza? Então, chegou uma atualização sobre essa situação.
Negociação de Marinho com o Vitória esfria após pedido de Vojvoda. O Marinho estava com negociação avançada para se transferir ao Vitória. O clube baiano havia encaminhado um acordo com o Fortaleza disposto a desembolsar cerca de 6 milhões pela contratação do atacante. No entanto, a negociação sofreu um revés após uma decisão do técnico Juan Pablo Vojvoda. O treinador argentino solicitou a permanência do jogador no elenco, o que fez com que o Fortaleza recuasse nas tratativas. Com isso, a decisão agora passa a ser do próprio Marinho, que terá de escolher se permanece no clube cearense ou insiste na saída do rumo ao futebol baiano. A situação deve ser resolvida nos próximos dias. E aí tem um detalhe, esse é o último ano de contrato do Marinho. A partir de julho ele pode assinar um pré-contrato e sair como agente livre para 2026. Então o Fortaleza tem que ver também essa questão. O Vojvoda quer que fique, mas se ele só cumprir este ano de contrato, ele sai de graça. Se ele sair agora no meio do ano, o Fortaleza vai lucrar com a venda do jogador. Então isso também tem que ser levado em consideração. Vamos ver o desenrolar dessa situação também nos próximos dias, tá bom? Felipe Jonathan, há uma informação nova de que o Clube do Remo, que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e está muito bem, não perdeu ainda na competição, sondou aí o Felipe Jonathan e está tentando um empréstimo com o Fortaleza. O Remo demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Felipe Jonathan. O clube paraense fez uma sondagem para entender a situação do atleta e estuda a possibilidade de um empréstimo. A proposta do Remo envolve o pagamento de metade dos salários do jogador, cabendo ao Fortaleza arcar com a outra parte. Ainda não há uma resposta oficial do Leão do PC e as conversas seguem em estágio inicial. O Felipe Jonathan tem contrato com o Fortaleza, mas vem sendo pouco utilizado sob o comando de Vojvoda. A possível negociação depende agora da avaliação da comissão técnica e da diretoria tricolor. Se é por falta de adeus, meus amigos, um abraço, tá? Tomara que vá pro Remo, para qualquer lugar aí, mas aqui no Fortaleza não serve mais. E uma informação curiosa sobre Iago Pikachu chegou pra gente, tá bom? E é a seguinte: Pikachu foi alvo de uma proposta do Machida, clube da primeira divisão do Japão. Apesar do interesse estrangeiro, o jogador não demonstrou interesse em retornar ao Japão neste momento. Além disso, o técnico Vojvoda conta com o atleta para a sequência da temporada. Outro clube que sondou a situação do Pikachu foi o Vasco, tentando uma repatriação, ou repatriamento, não sei qual é a forma correta, me fala aqui abaixo, tá? No entanto, a diretoria Cruz Maltina foi surpreendida ao descobrir que o lateral Barra-Meia já completou 7 partidas pelo Fortaleza no Brasileirão, o que impede de atuar por outra equipe da Série A nesta edição, tá? Com isso, a tendência é que Pikachu permaneça no Leão do PC, ao menos até o fim da temporada. Curioso, né, galera? Curioso, porque ele mal jogou lá pelo Shimizu, que foi ser rebaixado, então parecem aí outros clubes japoneses aí de olho no Iago Pikachu. Agora vamos falar sobre contratação, porque ontem à noite o Fortaleza anunciou a contratação do meia barra volante, volante barra meia, Matheus Pereira. Ele é o novo meio-campista do Fortaleza. O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do meio-campista Matheus Pereira com contrato até 31 de dezembro de 27, com opção de renovação por mais um ano. E aí tem todo um histórico do Matheus Pereira que a gente já falou. Eu vou pular para trazer a fala do Paz, tá? Um jogador de meio campo versátil que pode atuar iniciando o jogo, mas também na construção de jogada, chegando mais no terço final com um bom passe para gol. É um atleta que teve uma base muito boa no Corinthians e foi a seleção brasileira de base por muito tempo. Muito jovem, foi para a Europa e vestiu grandes camisas do Juventus e do Barcelona B. Estava no Eibar da Espanha, fez um belo trabalho lá, encerrou seu ciclo do time muito aplaudido pela torcida, que foi muito grata por tudo que ele fez. É um atleta canhoto, nós não temos nenhum volante que tem predominância com a perna esquerda, isso também dá mais recursos para o Vojvoda, exaltou o Marcelo Paz. Com muita técnica, ótimo passe e com jogo inteligente, o Matheus também gosta de finalizar fora da área. Tá aí, galera, Matheus Pereira, anunciado, a gente já sabia, né, que ele estava fechado com o Fortaleza nem perdeu muito tempo não, só esperou o jogador terminar lá o último jogo dele no futebol espanhol e já anunciou o Matheus Pereira. E, cara, sendo bem honesto com vocês, boa sorte, tá? De coração ao Matheus Pereira. Eu acho que a gente só vai poder avaliar o atleta quando ele jogar. Então não tem por que cornetar agora. Eu sei que muita gente vai dizer, mais PM, a gente queria uma contratação de um nível melhor. Cara, mas o cara já foi anunciado. Vai adiantar a gente ficar chorando? Eu acho que não, tá? Então agora é esperar pra ver qual que vai ser a do Matheus Pereira no Fortaleza. Espero de coração que ele renda, porque a gente está precisando muito sair dessa fase difícil em 2022.
2025. Comente sua opinião sobre a contratação do Matheus Pereira aqui abaixo. Turma, sem Paulo Fernandes e Diogo Barbosa, o Vojvoda relacionou 26 atletas para o jogo contra o Racing. E o Davi Luiz e Bruno Pacheco estão de volta. Vamos à lista. Goleiros João Ricardo, Breno e Magrão. Laterais Tinga, Bruno Pacheco e Mancuso. Zagueiros Gaston Ávila, Davi Luiz, Tite, Kusevich, Brits e Gustavo Mancha. Volantes Martínez, Rosseto, Zé Wellison e Pedro Augusto. Meias Pochettino, Caleb, Kevin, Luca Prior. Atacantes Lucero, Davidson, Breno Lopes, Marinho, Pikachu e Alanzinho. E aí, meus amigos? As ausências do Paulo Fernandes e também do Diogo Barbosa repercutiram demais, tá bom? A decisão de Vojvoda, cara, deixa eu ler aqui do começo, porque é um texto grande, certo? E eu até tenho outro texto para falar sobre isso também. Mas vamos lá, vamos trazer aqui para ler com calma para vocês o texto do Diário do Nordeste. Eu tinha 2 textos sobre essa situação, mas vou escolher a do Diário do Nordeste, que tá bem legal, bem organizadinho aqui, tá? Ausências do Fortaleza são primeiros sinais da mudança do elenco. O volante Paulo Fernandes, ex-capitão do Boca, ficou fora da decisão da Libertadores. O embarque do Leão rumo ao Buenos Aires foi repleto de expectativas nesta terça-feira. Após a crise intensificada no PC, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda não concedeu coletiva, além do senhor Marcelo Paes anunciar que o elenco estava devendo e passaria por reformulação. A torcida queria respostas. Quem não iria viajar? É fato que a comissão técnica não poderia deixar um alto número de jogadores ausentes, visto a relevância dos compromissos. É uma disputa de vaga para as oitavas de final da Libertadores, na Argentina, e um duelo no Maracanã pela 11ª rodada da Série A com o time próximo da zona de rebaixamento. Além disso, a relação dos 26 atletas convocados por Vojvoda funciona como uma leve resposta. Se parte dos atletas realmente é problema, essa situação precisa ser solucionada, deixando no grupo somente os nomes comprometidos com o momento tricolor e dispostos a virar a chave. Dito isso, de imediato, 4 nomes não viajaram, entre recém-titulares e outros sem espaço. Diogo Barbosa e Felipe Jonathan, laterais esquerdos, Paulo Fernandes, volante, e o atacante Dylan Borreiro. Do quarteto, chama a atenção que 3 foram reforços em 25, o que ressalta que as novas contratações não funcionaram. As baixas de Paulo e Diogo as baixas de Paulo e Diogo são mais sintomáticas. O primeiro era capitão do Boca, chegou com status titular absoluto e com liderança. Já o segundo carregava um título da Libertadores pelo Fluminense. A dupla estava inserida em um perfil que vinha a acrescentar experiência no plantel para os duelos internacionais e agora estão fora justamente do compromisso mais importante da Libertadores, sem maiores explicações. Além disso, tem jogadores no DM, Bruninho, Lucas Sacha e o Moisés. No fim, os indícios estão no ar. As saídas devem existir para qualificar o nível técnico e também abrir espaço na folha. Eita, meus amigos. Lembrando que o Barbosa tem contrato até o fim de 26, o Felipe Jonathan até o fim de 27, o Paul até o fim de 26 e o Dylan Borreiro até o fim de 2028, tá? Concorda com a análise do Alexandre Mota? Eu concordo, tá? Só que eu acho que não pode parar por aí. Temos que ter uma reformulação mais profunda. Tem vários outros jogadores que, na minha opinião, não devem ficar no Fortaleza. Então não dá para concentrar só no Paulo Fernandes e também no Diogo Barbosa, tá certo? Se você pensa como eu, se você pensa diferente, eu quero que você comente aqui embaixo, porque o feedback de vocês é sempre muito importante pra gente. Vamos trazer aqui um corte lá do Esporte do Povo, onde a mesa debateu sobre as mudanças no elenco do Fortaleza. Eu te perguntei porque eu não tenho essa convicção, sabe, de que existe uma má vontade. Não vejo isso. Eu falei de todos, assim, de alguns me parecem um desinteresse. Pois é, porque eu acho grave, sabe? Eu acho a palavra desinteresse... Um jogador que ganha o que esses caras ganham, mesmo que ter desinteresse, para mim é gravíssimo. Eu também gostei. Eu não consigo enxergar essa hipótese, sabe? Por jeito que... A não ser que seja uma coisa interna que já esteja detectado, que é o que a gente falou ontem. As saídas, se for por motivo técnico, tem que sair todo mundo. Sim, sim. Né? Então vai ter que ser o que está menos colaborando, enfim, né? O jogador quer sair, uma questão comportamental, né? Enfim. Mas você acha, você concorda comigo que há um fator desinteresse
Lembrando que eu usei parece, viu? Só pra... Não, eu não afirmei, só sim, só a sensação que passa dentro de campo. Eu acho que você alguns... fica, é porque mesmo a sensação é grave. Sim. Eu acho que tem jogadores que não compraram a ideia, sabe, Graziani? Do Vojvoda. Eu acho que aquela base que já trabalhava com ele há muitos anos. Né? Tanto que tem a imagem lá do Tite chorando, o Tinga, o João Ricardo são caras que sempre colocam a cara pra falar, aparecem. Então eu acho que essa base que já trabalha com o Vojvoda há muitos anos, acho que tá firme assim ainda no projeto, né? Por mais que tenham momentos técnicos ruins, por exemplo, como o Tinga teve. Mas eu acho que uma parte do grupo não comprou a ideia realmente, assim. Acho que não dá aquele, né, de correr um pouco a mais, de se esforçar um pouco a mais, de estar realmente fechado. E eu acho que isso tem essa sinalização em campo, né? De um pouco de apatia mesmo, de letargia em campo, né? De ficar assistindo o lance que o jogador tá ali trocando, né? O adversário tá trocando passes ou consegue passar com muita liberdade. Eu acho que isso é um reflexo disso, assim, né? De quando o jogador não compra a ideia do treinador, do clube. Por ele, enfim, ter uma outra proposta, querer sair ou achar que o trabalho do treinador não é bom. Enfim, são diversos motivos que podem levar o jogador a isso. Mas eu acho que realmente uma parcela do elenco não tá comprando a ideia e eu acho que realmente o caminho natural é que haja essa saída mesmo. Alguém discorda da fala do Afonso e também do Graziani e do Thiago Minhoca? Sejam sinceros, tá? Alguém discorda? Porque tá muito na cara, né, galera? Tá muito na cara que essa é a situação. Para terminar o vídeo de hoje, Fortaleza reassume terreno da sede após décadas. O terreno que estava em nome da Asa Forte volta oficialmente à associação do clube, ok? Após décadas de trâmites jurídicos e administrativos, o Fortaleza oficializou a regularização do terreno da sede do PC, que passa a estar definitivamente em nome do clube. A informação foi divulgada pelo GE. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto aí na live das 18 horas e 15 minutos de hoje. Você já pode ativar o lembrete e colar com a gente. Bom, meu povo, é isso. O videozinho, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. A gente pode voltar a qualquer momento durante o dia, mas certo às 18h15 na nossa live de pré-jogo tradicional. Valeu, falou e tamo junto!